A gente continua repercutindo essa fala do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, durante o simpósio de Jackson Hole e, evidentemente, trazendo esse cenário sobre a situação da economia norte-americana e a condução da política monetária. E, para isso, eu chamo o sócio da Garten Capital, Marcos Moreira, que eu tenho o prazer de já dividir tela aqui no CNN Money News. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Marcos. Todos os ouvintes aí da CNN. Marcos, o mercado estava aqui esperando, o DXY estava de lado, tinha alguns ganhos ali no mercado norte-americano. Depois que Jerome Powell falou, a gente tem visto aqui uma repercussão bastante positiva, os mercados mundo afora reagindo muito bem às falas do presidente do Federal Reserve. Ajuda a gente a entender isso. Exatamente, Vitor. De fato, o último discurso do Jerome Powell em Jackson Hole fechou muito bem. Tá bom de ver a tela nesse exato momento, né? Os principais índices da Bolsa Norte-Americana estão subindo fortemente. Acho que um grande destaque vai para o Russell 2000, que é um índice que é um grande termômetro para as taxas de juros, visto que é um índice que reflete ali as pequenas empresas, né, as small caps americanas, que são empresas que têm o maior capital intensivo, né? O Russell sobe algo perto de 3%. Acho que de maneira geral, o Jerome Powell ele não deixou claro, não deixou carimbado um corte de juros em setembro, porém, nitidamente uma postura um pouco mais dovish, né, um pouco mais disposto a revisar as políticas monetárias que foram adotadas até o momento. Então, quando o mercado passa a entender que um presidente do Banco Central, que até o momento vinha tendo uma postura mais dura e totalmente incisiva com relação ao cumprimento tanto da meta de inflação quanto o equilíbrio do mercado de trabalho, agora nós vemos uma postura um pouco mais branda e que abre espaço, sim, para um corte de juros na reunião de setembro. O mercado andou oscilando um pouco nos últimos dias, o indicador do CME Group chegou a indicar uma probabilidade de quase 100% de corte de juros em setembro. Depois nós tivemos alguns integrantes do Comitê de Política Monetária vindo com um discurso mais restritivo com relação à inflação. Essa probabilidade de cortes reduziu para 70% e nesse exato momento ela volta para patamares próximos a 90%, ou seja, o mercado sim passa a enxergar com a maior probabilidade que, de fato, os juros nos Estados Unidos estão muito próximos de iniciar um ciclo de queda. Então, Jerome Powell sinaliza, inclusive, né, Marcos, aquilo que a gente vem tratando durante a nossa programação. Ainda há uma pressão do ponto de vista inflacionário, houve sim uma diminuição no nível de emprego, mas ainda ele sinaliza, né, ainda próximo ali desse pleno emprego nos Estados Unidos. Eu queria entender exatamente que análise a gente pode fazer a partir desse discurso, desses números que a gente vinha tratando recentemente, com essa perspectiva pelo menos diminuída, mitigada, né, por parte do próprio mercado. Você citou os dados do CME Group ontem. A divisão do mercado era de 75% acreditando em cortes, né, já na reunião de setembro, e 25% acreditando na manutenção. Agora, mais de 90% desse indicador, dessa perspectiva, né, 91% dos investidores acreditando já num corte na próxima reunião. Mas que reinterpretação a gente pode fazer dos dados inflacionários de emprego nos Estados Unidos? Vitor, um ponto importante é que nós tivemos essa semana a ata da última reunião do Fed, né? Só que essa ata ela veio um pouco atrasada, porque após a última reunião nós tivemos um dado muito relevante, que foi o dado do payroll, do mercado de trabalho norte-americano. E nós tivemos uma revisão que simplesmente tirou do mercado de trabalho americano aproximadamente 250 mil vagas de trabalho. Foi uma revisão muito expressiva e isso, sem sombra de dúvidas, impactou e aumentou um pouco mais a preocupação do Banco Central americano, e nós podemos ver isso no discurso do Jerome Powell. Então, nós vemos um Fed um pouco mais preocupado com o mercado de trabalho, inclusive ele trouxe uma frase que ele está preocupado com a eventual queda repentina do mercado de trabalho. E essa é uma particularidade, visto que
a força de trabalho ela está muito ancorada com as expectativas de mercado. Então, à medida que essas expectativas são mais pessimistas, o mercado de trabalho começa a se ajustar. E para haver uma retomada desse mercado, é necessário um tempo maior. Então, nós diríamos que o mercado de trabalho ele veio aumentando um pouco mais a preocupação do Fed com essa revisão que nós tivemos no payroll. É claro, o Jerome Powell não saiu da postura de dependência de dados, nós não anulamos o fato de que os próximos dados que ainda serão divulgados possam exercer alguma influência nessas decisões, mas, sem sombra de dúvidas, essa revisão do payroll mudou um pouco o discurso do Jerome Powell. Quando nós fazemos um balanço com inflação, o Jerome Powell voltou a citar que em 2020 nós tivemos uma mudança, né, no regime de meta de inflação e agora eles passam a olhar para uma inflação média. Então, quando nós analisamos uma inflação corrente e média, essa inflação ela parece estar um pouco mais comportada, por mais que a inflação de curto prazo se mantém resistente e nós já conseguimos ver alguns impactos das medidas tarifárias. Então, quando nós colocamos de um lado da balança uma revisão do payroll, que é o indicador mais importante do mercado de trabalho americano, e do outro lado, nós já conseguimos sentir o impacto das tarifas na inflação, isso muda um pouco a postura do Jerome Powell. E se eu puder agregar uma outra variável, a atividade econômica americana ela também mostra sinais mais claros de desaceleração, né? Então, esse juro mais elevado, ele continua freando uma atividade econômica que já tem uma expectativa de desacelerar bem agora em 2025, quando nós comparamos com os últimos 2 anos, principalmente. Marcos, eu queria também te perguntar sobre o comportamento do câmbio, que eu sei que é a casca de banana para qualquer economista, mas a gente tem visto agora essa pressão inicial, né, esse distensionamento, a perda de valor do dólar em relação à cesta de principais moedas do mundo, agora o DXY caindo 0,83% e o dólar comercial caindo 0,81%, bastante similar ali em relação ao real, R$ 5,42. Qual deve ser exatamente esse comportamento do câmbio, se a gente para pensar nessa precificação a partir da confirmação, né? Se, de fato, esse 91% do bolsão de apostas ali tiver certo, o que a gente pode esperar da moeda norte-americana nas próximas semanas? Vitor, juros para baixo, nos Estados Unidos, o dólar lá para mim também vai para baixo, tá? A conta e a relação ela é muito simples, visto que o câmbio ele é um reflexo de um equilíbrio entre oferta e demanda, né? Então, se o mercado espera que os juros nos Estados Unidos devem começar a cair, há naturalmente uma expectativa de que os investidores institucionais globais e haja uma maior demanda por outras moedas, por outras alternativas fora o dólar, até para ir em busca de melhores rendimentos. Então, o dólar caindo tende a tirar um pouco do capital dos Estados Unidos, assim como nós vimos nos últimos anos os juros mais elevados por lá também prendendo, né, o fluxo de capital norte-americano. Então, à medida que esse cenário, que hoje passa a ser um cenário ainda mais provável de corte de juros por lá, é natural ver uma queda do dólar. Vale destacar que tem uma outra variável, que é o efeito das tarifas, que nós tivemos já no primeiro semestre, na medida que essas tarifas foram anunciadas, isso enfraqueceu um pouco o dólar. Então, quando nós analisamos o dólar contra uma cesta de moedas globais, principalmente moedas emergentes, nós vemos isso de maneira muito clara. Então, sem sombra de dúvidas, à medida que esse cenário se cumpra, o dólar pode continuar se arrefecendo e, consequentemente, aumentar o fluxo de moeda para outras economias. A gente acompanhou, né, Marcos, essa semana a publicação de dados referentes ao nível de atividade econômica nos Estados Unidos, mostrando também uma resiliência, apesar, evidente, de ter um impacto, né, mas a gente acompanhou uma resiliência e um efeito, pelo menos, ainda postergatório das tarifas que, pelo menos, se imaginava ter. Eu queria entender, a gente sobrevalorizou o impacto dessas tarifas de Donald Trump do ponto de vista da economia interna ou não?
Vitor, podemos afirmar que sim, porque, na verdade, quando foram anunciadas as tarifas, existia um mar de muitas incertezas, né? O mercado era um campo minado, você não sabia onde você poderia pisar e quais seriam as consequências, quais novas medidas que poderiam ser anunciadas. Então, e fora isso, qual o tamanho dessas tarifas? Então, em um cenário onde você não consegue enxergar com muita previsibilidade um futuro de curto prazo, é comum o mercado colocar isso no preço. Então, nós vimos um temor muito grande com relação ao impacto das tarifas. A tarifa anunciada e a tarifa efetiva acabaram mudando significativamente. Então, uma postura comum que nós vimos nos últimos meses era um anúncio de uma tarifa muito elevada e na data que essas tarifas entravam em vigência, uma tarifa um pouco mais branda. Fora isso, nós acreditamos que o real impacto dessas tarifas ainda não vimos no mercado. A gente começou a ver talvez o início desse processo tarifário. O próprio Jerome Powell citou isso, que essas tarifas têm cunho inflacionário. Então, sem sombra de dúvidas, as tarifas podem dificultar um pouco mais o trabalho do Banco Central americano em cumprir a meta de inflação. Um outro fator que nós podemos já ver o impacto das tarifas é até no cálculo do PIB americano. Então, a conta de exportações menos importações exerce um peso importante no cálculo do crescimento da atividade americana. Então, nós conseguimos ver uma alta muito expressiva nas importações, que basicamente foram a economia em geral se antecipando a esse movimento. Tem um estudo também do Fed de Dallas, que também do Laboratório de Orçamento da Universidade de Yale, que acredita que as tarifas podem tirar algo entre 0,7% e 1% do crescimento econômico americano ainda em 2025. Então, muito provavelmente veremos com um nível de previsibilidade um pouco maior ao longo dos próximos 2 trimestres, tá? Mas até o momento, sem sombra de dúvidas, o impacto ele tem sido um pouco mais brando do que aquele filme de terror, né, Vitor? Vitor, que todos nós esperávamos no primeiro trimestre. Marcos, eu queria te perguntar exatamente sobre agora o Fed como instituição. Jerome Powell virou alvo preferido de Donald Trump, se não preferido, um dos preferidos, e vem sendo alvo de ataques dia sim, dia também. Eu queria entender o que, obviamente, né, tanto a manutenção desse intervalo dos juros na última reunião do Federal Reserve, né, do FONC, quanto agora essas sinalizações, mas tendendo pelo menos aquilo que deseja, que almeja Donald Trump, o que a condução da política monetária por parte de Jerome Powell à frente do Federal Reserve. E essa indicação agora, inclusive eu citei a gravata roxa, né, que ele já tinha mencionado o porquê dela ser roxa. Eu queria entender o que isso sinaliza acerca exatamente desse papel institucional, né, do Banco Central norte-americano, que a gente sabe tem independência ao governo norte-americano. O Banco Central americano, Vitor, sempre foi conhecido pela sua forte independência, tá? E em qualquer lugar do mundo é natural haver um conflito entre as decisões de cunho político e as decisões de cunho monetário. Por isso que é extremamente importante ter um Banco Central independente, aonde o Banco Central ele olha para o seu mandato. No caso dos Estados Unidos, garantir o máximo emprego com o equilíbrio dos preços. O que nós vemos nos últimos meses foi um Fed dividido. Nós analisávamos, por exemplo, os dot plots, que é um gráfico de pontos onde nós vemos as expectativas com relação às decisões de juros dos dirigentes do Fed. Nós começamos a ver umas expectativas mais divididas. Uma parte do comitê um pouco mais brando, né, um termo mais técnico que nós chamamos no mercado mais dovish, outra parte do comitê um pouco mais dura, de que de fato os juros não estavam dando sinais de queda. Então, essa divisão já vinha gerando um problema, e fora, né, o alvo que o Donald Trump havia colocado nas costas do Jerome Powell, chegando a falar em demitir o presidente do Banco Central americano, que seria algo totalmente inviável, deveria ser por justa causa e não é o cenário
base, tá? Então, essa postura mais dura, mais rígida, de fato, ela diminuiu. Então, por isso que nós vemos o mercado precificando de maneira extremamente positiva. Ou seja, muito provavelmente em setembro nós teremos um comitê de política monetária um pouco mais alinhado e menos dividido, como nós vimos ao longo dos últimos meses. E esse alinhamento com relação às decisões de política monetária em um comitê independente é extremamente importante para o mercado, porque no final das contas, Vitor, o mercado é um grande mecanismo de antecipação de movimentos. O mercado tenta colocar no preço hoje o cenário mais provável de acontecer ao longo dos próximos meses. E aparentemente, nos parece mais provável, e o mercado já coloca isso no preço, que os juros devem sim começar a cair. Mas nós não vemos, Vitor, uma queda constante, tá? Justamente pela postura de dependência de dados, porque mesmo com a saída do Jerome Powell, e aí vale lembrar, né, que no próximo ano haverá mudança de presidente do chair do Banco Central americano, o Banco Central deve continuar adotando, na verdade, uma postura de dependência de dados. Falou dessa premência, não só nos Estados Unidos, de divisões entre o chefe do executivo e o condutor da política monetária. Eu já vi isso em algum lugar, não me lembro onde, Marcos. Conversei com o Marcos Moreira, sócio da Garten Capital, a quem eu agradeço pela disponibilidade de bater esse papo com a gente aqui nesse Money bastante quente, né? Em cima da notícia. Muito obrigado, querido. Obrigado, Vitor, todo o time da CNN. Um ótimo final de semana para Para todos. você também.